Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da segunda semana do Advento. O texto de hoje se encontra lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos de 25 até o 31, que nos diz assim: Com quem há vez de me comparar e a quem seria eu igual? Fala o Santo. Levantai os olhos para o alto e vede. Quem criou tudo isto? Aquele que expressa em números o exército das estrelas, e a cada uma chama pelo nome. Tal é a grandeza e força e poder de Deus, que nenhuma delas falta à chamada. Então por que dizes, Jacó, e por que falas, Israel? Minha vida ocultou-se da vista do Senhor, e meu julgamento escapa ao do meu Deus. Acaso ignoras ou não ouviste? O Senhor é o Deus eterno, que criou os confins da terra. Ele não falha, nem se cansa. Insondável é sua sabedoria. Ele dá coragem ao desvalido e aumenta o vigor do mais fraco. Cansam-se as crianças e param os jovens, tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Criam asas como as águias, correm sem se cansar, caminham sem parar. Amados irmãos e irmãs, esse aqui é um dos textos muito famosos, né? Justamente por essa ideia de aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Mas vamos entender o contexto do que está acontecendo, né? Já falei para vocês no vídeo que foi ao ar na terça-feira que nós estamos agora na segunda parte do livro do profeta Isaías. O povo de Deus está exilado na Babilônia. O império havia invadido aquela região de Jerusalém e levou uma parcela da população para ficar lá. E o que esse povo começava a dizer? Deus não nos escuta. Deus nos abandonou. Deus não tem misericórdia de nós. Deus esqueceu da gente. E pensa que era esse tipo de palavra mesmo que vinha. Podemos até aplicar para o hoje da nossa vida. Quantas pessoas, quando estão diante de uma doença específica, numa perda de emprego, começam a levantar exatamente esses tipos de questões. E aí, o próprio Deus fala pela boca do profeta a seguinte expressão: vocês vão me comparar com quem? Eu seria igual ao quê ou a quem, né? Ele começa a colocar, olha, observem todo mundo ao redor de vocês. Quem é que criou esse mundo? As estrelas, o sol, a lua, a terra que nós pisamos, os animais. Quem criou isso foi Deus. E se Deus tem poder para tal, por que a gente começa a dizer que parece que Deus não nos olha mais? Que Deus então nos abandonou? Né? Aí vamos lembrar, né, que de algum modo também o profeta faz alguma espécie de uma teologia da memória. Né? Lembra do que foi que Deus já fez. Aí vem a teologia natural. Olha para as coisas naturais e vejam que elas apontam para Deus também. Ele não falha. Ele não se cansa. Ele dá coragem a quem nada tem coragem. Ele aumenta o vigor dos que são mais fracos. Essa é a grande verdade. E aí vem como se com chave de ouro. Né? O texto finaliza dizendo, todo mundo pode parar, tropeçar ou cair. Mas aquele que espera no Senhor renova suas forças. Cria asa como águias, correm sem se cansar e caminham sem parar. O grande problema do povo era não esperar em Deus. Era confiar mais em si, mais nos outros do que em Deus. E aí eu começo a te perguntar agora: em quem você tem esperado? Em quem você tem confiado? Onde se encontra a tua esperança? Nas pessoas? Nas coisas? Ou no nosso Senhor? Aonde tem sido esse ponto-chave principal que você tem colocado e ancorado a sua vida? Eu quero te convidar a isso porque nós estamos aí já, faltando o quê? 2 semanas para o Natal. E está na hora de você refletir melhor em quem você tem esperado. Quanto mais esperarmos nas pessoas, mais corremos o risco de nos frustrar. Porque as pessoas são falhas. As pessoas têm defeitos. As pessoas nos magoam.
As pessoas nos traem. As pessoas não fazem muitas vezes também um combinado. Eu acho que cabe a nós termos muita maturidade de entender isso também. Deus não falha. Deus não erra. Deus não se cansa. Por isso que esperemos nele com todo o nosso coração. E paremos de achar que Deus não nos escuta, que Deus não nos ouve, que Deus nos abandonou, porque Ele não nos abandonou, não. Talvez quem abandonou o Senhor fomos nós. Abandonamos o Senhor quando muitas vezes, ao invés de pensarmos mais em oração, pensamos em sermos muito consumistas. Abandonamos o Senhor quando colocamos como prioridade tantas outras coisas e largamos a nossa vida espiritual de lado, a leitura bíblica, a busca aos sacramentos. Será que de fato é Ele que nos abandonou? Ele que sempre está com o coração aberto para derramar a nossa misericórdia, especialmente quando nós não merecemos. Se Deus fosse nos tratar como a gente merece, a gente estava muito ferrado. Imagina se Deus fizesse isso conosco. Se toda vez que a gente fosse pedir desculpas a Deus, Ele viesse, não vai pedir desculpa agora, porque você está sendo muito egoísta comigo, você está sendo muito orgulhoso, muito vaidoso, eu não vou lhe escutar agora. Estou sem tempo. Imagina Deus dizer pra gente assim, olha, padre, vem hoje me confessar. Não, Deus me disse que hoje ele está sem tempo, porque ele está atendendo não sei quantas outras pessoas. Imagina. Se Deus não tivesse tempo para nós, como nós não temos tempo para com Ele, ou como nós dizemos que não temos tempo para Ele. Mas, irmãos e irmãs, é preciso crescermos nesse aspecto. É preciso entendermos que, na verdade, é preciso colocar Deus em primeiro lugar. Esperar em Deus. Colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, que é este lugar que Deus merece de fato estar. Amados irmãos e irmãs, espero que vocês tenham gostado desse estudo e desta reflexão. E também peço a você que não é inscrito aqui no canal, que não acompanha sempre os vídeos, acompanhe diariamente, é muito importante. E acima de tudo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Assim, aquela pessoa que nunca ouviu falar deste canal também poderá aí acompanhar os vídeos diariamente, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, e te aguardo daqui a pouco, às 7 horas da noite, para juntos também estudarmos e meditarmos o Evangelho que a Igreja nos apresenta também para esta quarta-feira. Até mais.